Pronto, já estou ao vivo. Olá, meninas. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda à última live do projeto Encaixe, aquele projeto onde eu faço uma live no final dos meus atendimentos. Aqui eu ligo o computador e a gente conversa um pouco sobre como você pode focar na cura e diminuir o risco de recidiva do câncer de mama. Meu nome é Douglas Gomes, eu sou médico mastologista e eu sou muito grato a você estar aqui nessa noite. Tem muitas meninas já que nos acompanham aí. E até coloca aí coloca o número de lives que você acompanhou durante a semana aí do Projeto Encaixe. Então, hoje a gente está na 10ª. Coloca aí se foi uma, se foi duas, se de repente foi 10 que você assistiu. Então, boa noite a todas vocês. Hoje a live ela é muito especial, é uma estreia, olha só, a estreia do assunto radioterapia. Eu acho que eu não tinha feito ainda uma live sozinha sobre radioterapia. E eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Paula. Ela é radioterapeuta e, segundo ela também está estreando em lives. Então, olha só, dupla estreia. E eu vou já chamá-la aqui conosco. Oi, Paula, boa noite. Douglas, boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Esse vídeo aqui tem como objetivo a gente fez um juramento lá na medicina que a gente também deve transmitir educação, né, para as pessoas e transmitir o nosso conhecimento. E uma das coisas que eu percebo no meu consultório, eu acabei de atender uma paciente que eu encaminhei para radioterapia, tem coisas que as meninas veem, né, assim, são palpáveis. Por exemplo, a cirurgia é algo que é palpável, né, você vê a cicatriz, você vê, né, o que era antes, o que era depois. A quimioterapia, por exemplo, ela vê o soro entrando, sente alguns efeitos colaterais, muitas vezes imediatos, algumas coisas tardias. A hormonoterapia também tem que todo dia tomar o comprimidinho, mas a rádio parece ser uma coisa meio do além, assim, ela entra na ela entra lá e não vê nada, só vê a máquina se mexendo, né? Então, por isso que eu acho que de todas, assim, talvez seja menos palpável, o tratamento que seja menos palpável, mas não é, né? É importante tanto quanto os outros, todos os tratamentos, e sempre uma das coisas por isso que eu introduzi, assim, nosso foco na cura, né? Muitas vezes as pacientes têm a percepção de que a gente está, né, colocando ela para fazer um tratamento, até como se fosse, às vezes, um castigo. Por que o doutor me mandou fazer isso? Por que aconteceu aquilo? E, na verdade, não, a gente está sempre tentando aumentar essas chances de cura dela, né? Então, e diminuir o risco de recidiva. E, afinal de contas, assim, o que é aquela máquina que se mexe, Paula? O que ela manda para o nosso corpo? Explica para a gente um pouquinho, assim, como que funciona a radioterapia. Bom, então, boa noite, né? Obrigado pelo convite. A radioterapia é um tratamento que a gente faz com radiação. Então, o que é radiação, né? O sol emite radiação. Quando a gente vai fazer um raio-x, uma tomografia, aquilo é feito com radiação. Então, realmente, a gente não vê, né? Na radioterapia é a mesma coisa, não tem luzinha, não tem calor, não tem nada, a pessoa não sente nada, ela não vê nada na hora que ela tá lá dentro da máquina. Mas a radiação existe, né? Aquela máquina produz a radiação e através daqueles movimentos a gente joga a radiação ali no local do corpo do paciente que a gente quer tratar. E por que a gente faz a radioterapia, né? Há muito tempo, há mais de 20, 30, sei lá, 40 anos, a gente já sabe que a radioterapia traz o benefício de diminuir a chance de recidiva no câncer de mama, tanto nos avançados quanto nos iniciais, dependendo do tipo da cirurgia que a gente faz. Então, uma vez, né, só para ilustrar, assim, para os pacientes, eu acho que você já deve ter falado isso, talvez eu estou sendo um pouco repetitiva. Não, mas, pode falar. Lá na década de 80, 70, todas as cirurgias de mama eram super radicais, né? Tirava toda a mama, o músculo, o peitoral, o linfonodo, tudo.
E a partir lá da década de 80, começaram a fazer umas cirurgias menos radicais, mas tendo que usar a radioterapia em conjunto com a cirurgia. Então, a radioterapia possibilitou cirurgias menos invasivas do que aquelas super radicais, justamente porque ela diminui o risco de recidiva. Só para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos naqueles primeiros trabalhos de radioterapia, numa paciente que tem um tumor de mama inicial, que faz uma cirurgia conservadora, que é a quadrantectomia ou a excisão local ampla, e faz radioterapia, e se ela não fizer radioterapia, a chance de recidiva dela mais ou menos é uns 20%. Fazendo radioterapia, isso cai para uns 8% no linfonodo negativo. Isso naqueles trabalhos mais antigos. Hoje é muito menor, né? Porque a gente teve evolução da quimioterapia, do diagnóstico. Então, a rádio diminui muito a recidiva do câncer de mama. E não só na recidiva, também diminui a taxa de mortalidade por câncer de mama. Então, é por isso que a gente faz a rádio, né? E ela atua de uma forma... Vou explicar o que ela faz no corpo, né? A radiação, ela interage com a nossa célula, causando uma lesão no material genético de todas as células ali no local que recebe radioterapia. Só que as células normais da mama, elas são células muito eficientes, então elas conseguem reparar esse dano no material genético. E elas se reparam e ficam normais de novo. Já a célula do tumor, ela é uma célula completamente desorganizada. Então, ela não consegue reparar esse dano no material genético e acaba morrendo. Então, por isso que a gente tem também os efeitos colaterais da rádio, que são as células normais sofrendo esse dano no material genético. Uhum. Por falar em efeitos, assim, também de todos esses tratamentos, né, Paula, nenhum é isento de efeitos colaterais. Uhum. Mas, de qualquer maneira, a gente nunca usa uma medicação ou um procedimento em medicina onde os efeitos colaterais superam o benefício da paciente, que a paciente vai ter com esse tratamento, né? Exatamente. É claro também que a rádio tem seus efeitos colaterais e, por exemplo, ontem eu tive que fazer uma cirurgia numa paciente que teve sequela de rádio, uma fibrose ali no local da radiação, né, da mastectomia. Aqui eu vi, deixa eu colocar para você, e daí a gente já introduz essa pergunta, assim, e daí eu acho que seria bom explicar, assim, uma coisa que eu digo para as pacientes, que raio não faz curva, e por isso que às vezes pega algum pedacinho ali que não era bem para pegar. Aqui, ó, a Selma colocou assim, ó, senti que tive problemas do coração depois que fiz a rádio da mama. Uhum. Problemas no coração, algumas mulheres, né, referem, a gente vê assim, problemas no pulmão, são ainda coisas que acontecem, ou talvez era nos procedimentos mais antigos, com aparelhos não tão precisos, ou é inerente ao procedimento de radioterapia ter essa pequena sequela em alguns outros órgãos? Pode acontecer, mesmo hoje em dia, mesmo com as técnicas modernas, né? O que acontece? Principalmente na mama esquerda, né? Eu vou ilustrar o coração. Assim, a mama esquerda, ela tá bem em cima do coração. Então, quando a gente vai fazer rádio, pode ser que um pouquinho do coração receba um pouco de dose de radioterapia, né? E essa lesão que pode acontecer no coração é linear, é proporcional à dose. Quanto maior a dose de rádio, não só a lesão no coração, qualquer efeito colateral da radioterapia. Quanto maior a dose de rádio que a gente fizer, maior a chance de ter efeito colateral. No caso de lesão no coração, o que mais pode acontecer são as doenças isquêmicas do coração, que é o infarto agudo do miocárdio, ou a necessidade de revascularização das artérias do coração, é o que mais pode acontecer. E esse risco ele já começa nos primeiros 5 anos pós a radioterapia. Só que é um risco pequeno, tá? Hoje em dia a gente sabe que o risco absoluto da paciente ter algum problema desse no coração, por causa da radioterapia, é de mais ou menos 0,5%. Então, é um risco bastante baixo. Ou seja, né, vamos exemplificar esse 0,5% de cada 1.000 mulheres que fazem radioterapia para tratamento de câncer de mama, em 5, talvez, né, elas vão ter problemas ali que necessitem alguma avaliação cardiológica, assim, ou vão ter problemas cardiológicos. Exatamente. Então, é muito baixa a chance disso acontecer. O que acontece?
a gente sabe que existem vários fatores de risco para doenças cardíacas. Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então, quando você vai somando tudo isso, a rádio é mais um tijolinho que a gente coloca ali que pode ajudar a dar problema no coração. Mas ela, de longe, não é o principal problema. Então, os benefícios são muito maiores do que o risco. O que eu sempre falo para os pacientes é que existe esse risco e, por isso, elas têm que se cuidar ainda mais nos outros fatores de risco, que não são a rádio. Só para você ter uma ideia, eu falei em um risco de 0,5%, né? Isso em pacientes não tabagistas. Em pacientes tabagistas, esse risco aumenta para 4%. Então, você vê que como outros fatores de risco também interferem fazendo um sinergismo com a rádio. Então, tem possibilidade de machucar o coração, de machucar o pulmão, que também está bem ali embaixo, mas a chance disso ter uma repercussão clínica é muito pequena. Uhum. Mas isso a gente está falando em coisas mais raras, assim, tem coisas mais frequentes que aconteçam, que não são, né, tão graves, mas que acontecem com mais frequência, e qual que é a frequência? Porque, de repente, eu já vi aqui uma menina que disse que vai iniciar a rádio a semana que vem, por exemplo, assim, o que é normal, ou não normal não, mas o que é comum esperar de um procedimento de radioterapia que também não é tão grave assim? O que mais acontece, e o que acontece bastante com os pacientes, é a pele ficar um pouquinho vermelhinha, que a gente chama de radiodermite. Isso é comum, uma radiodermite grau 1, que é uma vermelhidão, ou uma radiodermite grau 2, que é quando fica vermelho e descamando. Isso é bastante frequente, assim. Isso eu posso dizer, assim, que 80% das pacientes que vão apresentar isso. Aí tem também as radiodermites um pouco mais complicadas, que são mais feridas, assim, que podem acontecer principalmente nas áreas de dobra. Na área inferior da mama ali, que tem aquela dobrinha, pode acontecer, na área da axila, do mamilo, é onde mais acontece. Então, a radiodermite é o principal efeito colateral da radioterapia, sem dúvida, tá? Pode ter um pouquinho de mastalgia também, que é dor na mama. Nas pacientes... Hoje uma paciente falou que, desculpa te interromper, mas assim, porque eu atendi hoje bastante pacientes, e uma me falou que ela ficou cansada, quase tão cansada quanto ela ficou na quimioterapia, por exemplo, durante o processo de radioterapia. Procede isso? Procede. A rádio, apesar dela ter mais efeitos locais, ela pode desencadear como se fosse uma resposta inflamatória sistêmica, como se fosse. E isso se manifesta através de cansaço, um sono, às vezes quer ficar tipo uma preguiça, quer ficar mais dormindo, muito cansada. Então, isso pode acontecer também. Por incrível que pareça, o que ajuda muito é fazer exercício físico. As pacientes que são mais ativas, que fazem exercício físico, caminhada, até academia, pilates, normalmente tem menos desse tipo de efeito colateral sistêmico. Mas também é frequente, isso pode acontecer. É interessante que você está falando isso. Durante toda essa semana, assim, a gente falou sobre, né, como você pode diminuir o risco de recidiva do câncer de mama. E de tão importante que são essas orientações que você falou anteriormente, por exemplo, alimentação e tudo mais, a gente teve 2 lives só focando em nutrição. Em todas elas, eu acho que eu citei exercício físico como diminuição, né, do risco de efeitos colaterais da hormonioterapia, da quimioterapia, como prevenção da obesidade, e agora até na radioterapia fazer atividade física durante a rádio diminuir os efeitos colaterais. E Douglas, é engraçado, porque uma vez eu acho assim que, nossa, o paciente que estava em tratamento oncológico tinha que ficar numa redoma de vidro, assim, não podia fazer nada, né? E agora a gente manda o pessoal fazer exercício, academia, caminhada, tudo, né? Mudou bastante, né, essa visão. Ó, tem várias dúvidas, e não dúvidas, mas elas estão colocando, eu fiz 26 radioterapias, eu fiz 30, eu fiz 15. Quem que decide quantas radioterapias vai fazer? E aonde se chega nesse número, assim? Eu sei que tem alguns critérios, mas de modo geral, quais são
por exemplo, os protocolos principais de radioterapia em termos de número de sessões, assim? Bom, então, também é uma história um pouco antiga, assim, quando começaram a fazer radioterapia na mama, a dose que eles viram, assim, a dose que mata o tumor e que não prejudica tanto a paciente é essa de 30 sessões. Então, é essa que a gente vai fazer. Vamos começar a fazer aí, 30, 33 sessões. E isso foi durante muito tempo. Só que aí é até interessante, foi por um motivo logístico, mais logístico, que os pesquisadores, os médicos começaram a pensar: poxa, mas será que precisa fazer 30 sessões? Será que a gente não pode aumentar a dose por dia e diminuir o número de dias? Porque eles viam que tinha, lá no Canadá, no Reino Unido, que tinha muita paciente que morava muito longe do local da rádio e não conseguia fazer todo o esquema, era muito, muito tempo. Então, eles começaram a estudar esses esquemas de hipofracionamento. Esse foi um dos motivos, né, que eu acho super interessante. Começaram a aumentar a dose diária da rádio e diminuir o número de dias. E aí, lá no começo dos anos 2000, começaram a sair os primeiros trabalhos mostrando que era igual, o controle do tumor é igual fazer 30 sessões ou fazer 15 sessões, claro, aumentando a dose por dia. E aí foram ver que, bom, então é igual, o resultado cosmético, né, de estética também é igual, vamos começar a reduzir. E de lá para cá, cada vez mais centros têm reduzido o número de radioterapias, têm feito esse tratamento hipofracionado, que faz num menor número de dias. Não significa que a dose é menor, significa que a gente está aumentando a dose por dia e diminuindo o número de dias. Claro que o médico é normalmente conservador, né? Então, muitos tinham medo, assim, a paciente tem prótese, será que talvez se eu hipofracionar, eu não vou prejudicar essa cirurgia que ela fez? Se tiver drenagem, né, os linfonodos, será que eu não vou prejudicar? Mas, ao longo desses 20 anos, a gente tem visto que não, que é muito seguro fazer o tratamento hipofracionado. E desde o ano passado já, eu acho que praticamente todos os guidelines oncológicos recomendam o hipofracionamento. Tá, daí a paciente pergunta, nossa, mas eu fiz 30, tá errado? Eu fui tratada errado? Vou ser prejudicada? Não. É igual, não foi tratado errado, não tá errado, fazer 30 sessões não é errado. Às vezes, por uma impossibilidade técnica, é necessário fazer mais sessões, dividir num número maior de sessões. Então, fazer 30 ou fazer 15 é o mesmo resultado. O que muda é que a pessoa não vai precisar ir tanto lá no serviço de radioterapia. E hoje também a gente tem os esquemas mais hipofracionados ainda, que é a irradiação parcial da mama, que a gente faz só ali no leito cirúrgico para pacientes super selecionados, com tumores muito pequenos e muito favoráveis. E tem também a radioterapia da mama toda em 5 sessões, mas também para pacientes mais selecionadas, não é para a maioria que a gente consegue fazer isso. E, além disso, tem a parte técnica também. Às vezes, a gente não consegue entregar com segurança um tratamento em 5 sessões. E aí, a gente tem que dividir em 15. Isso eu só consigo ver na hora que eu estou planejando lá, na hora do computador, que ele me mostra a dose de radiação que está chegando na mama, no coração, no pulmão. E aí que eu consigo ver, olha, em 5 não vai dar, vamos ter que fazer em 15. Então, esse é o racional, assim. A dose total normalmente é sempre a mesma. A gente só divide em dias, mais dias ou menos dias, dependendo do quê? Da anatomia da paciente, que é bem importante, da técnica de radioterapia que a gente tem disponível. Às vezes, uma máquina mais antiga não vai conseguir fazer esse esquema hipofracionado, e algumas características do tumor também. Se ele for bem pequenininho, bem no início, com características muito favoráveis, a gente pode fazer esses tratamentos de radiação parcial da mama, que aí são só 5 sessões, só ali no leito tumoral. Legal. Você falou uma coisa interessante também, assim, eu tô pegando mais as curiosidades, talvez que elas nunca iam perguntar. Então, meninas, eu até tô lendo os comentários, mas eu tô pegando o geral. Você falou em planejamento, que é uma coisa também que as meninas ficam em dúvida. Geralmente, quando eu encaminho o paciente para você, né, a ilusão que se tem é que você vai atendê-las e, então vai lá na sala de radioterapia e já faz a primeira hoje.
conta mais ou menos, eu sei que é difícil, né? Teria que mostrar computador e tudo mais, mas bem resumido, assim, qual que é o processo até de você atender ela, até ela entrar na sala de radioterapia para fazer sessão, né? o quanto de profissionais envolvidos e de planejamento que tem nisso, assim. Então, é assim, primeiro eu atendo a paciente, eu explico tudo como vai ser feito, faço solicitação lá para o convênio libera, a gente chama a paciente para fazer a tomografia da rádio. Essa tomografia serve para a gente fazer um mapa, né? Pegar o corpo dela e colocar dentro da máquina da rádio, para a máquina da rádio enxergar onde é para jogar a radiação e onde é para proteger. Então, eu pego essa tomografia e eu desenho, igual o paintbrush, eu desenho a mama, eu desenho o coração, o pulmão, desenho a medula, desenho o plexo braquial, desenho tudo aquilo ali. E aí eu entrego para um físico que ele vai calcular a radiação. Eu vou dizer assim para ele, olha, eu quero que chegue tanto de dose na mama, mas no coração não pode chegar mais do que isso, no pulmão não pode chegar mais do que isso, e aí ele vai calcular. Então, quando a máquina gira ao redor dela, todo aquele giro, todo aquele ângulo do giro, tudo aquilo é calculado antes dela chegar lá. Então, tudo é calcular. A máquina ela vai girar do zero, né? Tipo, 2 graus até 30 graus. Daí ela para, daí ela gira de novo, do 40 até os 60. Tudo aquilo é calculado no computador. Então, ele calcula, o físico calcula. Aí ele manda para mim de volta. E eu vou lá olhar. Vou ver, no pulmão chegou tanto, no coração, tanto, na mama, tanto. E aí eu vou falar, não, então está ok. Pode tratar, assim, tá ótimo. Aí o físico vai lá na máquina e ele vai testar num fantasma. Ele vai colocar tipo um bonequinho lá, vai fazer aquele teste e vai ver se o que ele planejou lá no computador é o que está acontecendo na máquina. Porque pode não ser, né? A gente tem que ter uma qualidade ali, um controle de qualidade. Então ele coloca um bonequinho lá, faz o tratamento e mede a dose naquele bonequinho, vê se é aquilo que ele planejou. Daí ele vai me falar, Paula, é isso mesmo. Aí que eu vou chamar a paciente para vir tratar. Aí que ela vem no primeiro dia para fazer a rádio. O primeiro dia é chato, né? Porque ela vai entrar lá na mesa, a gente vai entrar junto, a gente risca, né? Faz uma tatuagenzinha nos pontos para marcar onde começa o giro, onde termina o giro, onde ela tem que ficar. Então, esse é um dia um pouco demorado, porque tem que fazer todas as conferências. Se tiver alguma coisa que não está batendo, é ali que a gente vai arrumar. E aí que ela faz a primeira sessão. Então, eu sei que às vezes os pacientes ficam, nossa, doutora, mas já passou uma semana e ela não me chamou, tem alguma coisa errada. Tem nada errado, é assim mesmo, demora um tempinho até a gente fazer todo esse cálculo, essa conferência e tal. Então, parece que é só entrar lá e apertar o botão que a máquina faz, mas não é bem assim, não. Demora um pouquinho. E também algumas ficam irritadas, né, com a tatuagem, com os riscos, e aquela fita que fica lá, o que é isso? Mas, né, porque para toda vez que ela ir lá, ser feito da mesma maneira, com o mesmo padrão, né? Isso, é uma segurança que a gente tem aquela tatuagem, porque se a gente coloca só a tinta e perde a tinta, tem que começar tudo de novo, porque você perdeu toda a referência do tratamento. Então, por isso que a gente faz aquela tatuagenzinha, que é um pontinho de caneta ali no centro, né? No centro do tratamento. Se ela perder, e pinta também, né? Pinta, que é uma segurança, tudo aquilo é por segurança. Se a gente só pinta, ela perde aquela tinta, no meio do tratamento, a gente vai ter que parar o tratamento e começar do zero, fazer outra tomografia, isso ela vai perder tempo. Então, por isso da tatuagem, né? Eu sei que é chato, mas é bem pequenininho, parece um pontinho, assim. Eu sei que dói, né, mas é por segurança. E a tinta também, é uma tinta horrorosa, é uma tinta vermelha que mancha toda a roupa. Eu sempre falo para vir com uma roupa meio que você não gosta muito, porque mancha mesmo, mas é tudo por segurança. E fora o primeiro dia que demora mais, assim, a rotina do dia a dia, assim, principalmente para quem não fez rádio ainda, a gente está aqui, né, com mais deixa eu fazer as contas hoje aqui, estamos com mais de 150, acho que hoje a gente bateu o recorde, Paulo, vou te chamar mais vezes. Legal. Assim, demora muito
ou é coisa rápida? Todo esse processo para demorar quanto tempo lá dentro do aparelho mesmo? Demora uns 10, 15 minutos dentro do aparelho. É bem rápido, tá? Tem alguns dias durante o tratamento que a gente faz as imagens de conferência, né? Então, dentro da máquina tem uma tomografia acoplada. Então, por exemplo, no primeiro e no segundo dia a gente faz essas imagens que é para dar o início do tratamento. E aí depois, uma vez por semana, a gente roda uma tomografia dessa, que é para ver mesmo lá dentro do corpo dela. A gente está vendo na tinta que está tudo certo, mas a gente quer ver lá dentro também se está tudo bem. Então a gente roda essa tomografia, mas demora assim 1 minuto a mais. Então é bem rapidinho, assim, uns 10 minutos. Demora, acho que mais para posicionar a paciente direitinho do que para realmente entregar o tratamento. Uhum. E que cuidados também, uma outra pergunta muito frequente aqui. E o que ela pode fazer durante esses dias de radioterapia, de acordo com o número de sessões que foi programado, para evitar que fique muito queimada a pele? Algumas perguntam se pode tomar sol, algumas perguntas, né, não sei, o que chega mais para ti? Para mim, mais ou menos é isso. Doutor, eu vou para a rádio, o que eu preciso fazer? Eu digo, você provavelmente vai hidratar bem essa pele, mas a doutora Paula lá tem o cremezinho especial. Existe realmente esse creme especial? Faz aí. Tem um creme. Na verdade, são cremes hidratantes à base de aloe vera ou camomila. Hipoalergênicos, né? Então a gente passa esses porque a gente sabe que tem estudos e foram feitos estudos com pacientes fazendo rádio usando esses cremes que foi tudo bem, diminuíram a chance de radiodermite. Então tem lá alguns que a gente sempre passa. Então usar esses cremes. Não ir no sol, por quê? Porque o sol é uma radiação também. Então a paciente já está fazendo radioterapia, dela ainda vai tomar sol naquela pele que já está machucada, já recebeu cirurgia, está recebendo rádio, aquela agressão. Então a gente diz para evitar o sol. Evitar piscina, rio também durante a radioterapia, porque pode ter alguma lesão ali na pele. Daí a gente diz para evitar para não ter nenhum risco de infecção, alguma coisa assim. E depois eu falo para evitar o sol assim sempre, né? Porque para ninguém é bom ir lá ficar torrando no sol. Para quem fez radioterapia, muito menos. Então, pelo menos assim, uns 6 meses sem exposição da área irradiada ao sol. E depois, assim, com moderação, né? A gente sabe que mesmo meses depois da radioterapia, exposição solar exacerbada ou exposição ao calor pode exacerbar telangiectasias, que são aqueles vasinhos assim que pode ficar na pele depois da rádio. Então, o sol é um fator que desencadeia isso. Uhum. Quando eu peço para os pacientes ir fazer radioterapia, logo depois eu digo, depois da rádio você volta aqui para eu ver como que ficou, até para eu ter um parâmetro, né? E a gente vai acompanhando aí a cada 3 meses. E durante algum tempo eu ainda percebo na palpação, né? E percebo a paciente às vezes se queixando de algumas alterações que ficam ali, por exemplo, né? Aquela mancha escura, né? Por quanto tempo a rádio ainda fica, por exemplo, atuando, ou é esperado que esses sinais ali que ficam na mama ainda permaneçam, como a pele mais inchada, às vezes uma sensação de mais de calor, às vezes um vermelhidão, ou até um escurecimento da pele daquele local, assim, o que as meninas podem esperar que isso vai passar por quanto tempo, assim? Os efeitos agudos da rádio, normalmente eles duram até 3 meses após o término do tratamento. Normalmente, assim, esse bronzeado mais forte, em 1 mês ele já tá bem mais suave, mas ainda pode ficar. Em alguns casos, ele pode ficar até depois disso, né? Uma pessoa que olha assim de longe não percebe, mas se você olhar bem de pertinho, você percebe aquela linha ali de onde passou a rádio. E isso pode ficar até assim para sempre, um marcadinho ali. Não tão exacerbado como durante o tratamento, mas ele pode perdurar aí para sempre, né? O que pode ajudar isso é o uso dos cremes, né? Hidratar bem a pele. Depois da rádio pode usar outros cremes, não tem problema, mas sempre hipoalergênico, eu falo para usar. E hidratar bastante que a pele vai se recuperando, mas aquele bronzeadinho leve, assim, pode ficar para sempre.
E essas sensações, assim, da mama mais quente, um pouquinho mais dura? Uhum. Normalmente até 3 meses. Só que aí tem a fibrose como um efeito colateral tardio, né? Que pode ocorrer assim depois de 6 meses, aquela fibrose bem dura, como você falou dessa paciente que foi operada, né? Aconteceu uma fibrose de um efeito colateral tardio, né? Normalmente acontece quando faz bastante dose de rádio ali. Então, essa fibrose é um pouquinho mais complicada. Normalmente ela não volta, tá? Quando ela acontece, normalmente é irreversível. Tem alguns tratamentos que podem ajudar, vitamina E, fazer laser, mas quando acontece aquela fibrose de efeito colateral tardio, ela normalmente não é reversível com tratamento clínico, assim. Muito bem. Agora alguns mitos que eu vou. E a gente já tá. Nossa, Paulo, já foi a meia hora que eu tinha combinado contigo. Mas vamos lá, vamos para os. Vamos para o final aqui. Alguns mitos. A paciente fica radioativa depois da radioterapia? Ela tem que ficar numa sala isolada da família? Como que. Explica aí. Não, a rádio, ela só está acontecendo quando a máquina da rádio está ligada. Quando desligou a máquina, não tem mais radioterapia e a rádio não fica na pessoa. O que fica são os efeitos colaterais, aqueles danos no DNA. Mas a rádio não. Então a paciente pode pegar a criança, ficar perto de grávida, não tem problema nenhum, não fica radioativa, nada a ver. Pode ficar tranquila. Isso aí é mito mesmo. Qual outro mito muito comum que você escuta aí? Uma coisa que eu escuto é que a rádio queima. Todo mundo vem morrendo de medo que a rádio vai queimar. E realmente, antigamente, naquelas máquinas muito antigas, naquelas de cobalto, queimava tudo mesmo. Mas hoje em dia não é assim. Quando, por exemplo, a gente vai tratar a pele da pessoa, queima mesmo a pele, né? Não é nenhuma queimadura, é uma reação inflamatória. Mas nas pacientes que tratam mama, nossa, raramente faz uma queimadura extensa, assim, proporcional ao medo delas. Então, assim, normalmente não faz queimadura, pode ficar tranquila, né? Em 95% das vezes isso não acontece. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Se o problema, perguntaram, a gente falou aqui de piscina, né? Que o problema da piscina é o cloro da piscina ou se é o. Uhum. É o cloro, os químicos que tem ali dentro da água, né? Para não entrar em contato com aquela pele ali que está sofrendo a rádio. É por isso. Tá, joia. Outra pergunta. E para não perder a tinta também, né? Lembra que fica toda Sim. pintada, não pode perder a tinta. Tem uma série aqui, a tinta fica, a tatuagem fica forever. Fica mesmo. Muito bem. Outra coisa, eu só estou lendo as perguntas aqui, várias sobre, né, número de doses a gente já explicou. Outra pergunta, tempo da cirurgia para começar a radioterapia. Tanto assim o mínimo e quanto o máximo ideal. Vamos colocar por aí, porque eu sempre falo aqui, né, Paulo, a gente vive numa realidade um pouco diferente, embora eu já tenha trabalhado no setor público um monte, você lida com as duas realidades, tanto setor público quanto privado, né? Mas, assim, baseado em estudos científicos, vamos se ater a isso e não ao acesso, muitas vezes, ou à logística, tá? Qual que é o tempo, assim, eu operei a paciente e ela já pode iniciar a rádio, e quanto tempo ela pode esperar até começar a radioterapia? Normalmente, a gente, depois da cirurgia, assim que está cicatrizado, que já fechou ali a cicatriz, que já retirou os pontos que tinha que retirar, que a paciente está bem, está conseguindo ter uma boa mobilidade do braço, a gente já pode começar a rádio. E isso normalmente vai 20, 30 dias após a cirurgia, às vezes até antes, né? Dependendo da cirurgia. Então, fechou a cicatriz, o paciente está com uma boa mobilidade, não tem seroma, não tem nada, pode começar a rádio, tranquilo.
tá? Mas também não precisa apressar, porque até 2 meses após a cirurgia, a gente está num tempo bem tranquilo para começar a rádio. Então, às vezes a paciente opera dela, mas eu tenho compromisso, tenho que encher o expansor, né? Tem que fazer. Então, tem esse tempo que pode ser usado para isso. Até 2 meses da cirurgia, 2 meses e meio, tá bem tranquilo para começar a rádio. E agora, você que tocou no assunto. Rádio e prótese. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O que você observa? O que os estudos falam sobre isso, assim? Bom, rádio e prótese, né? Se tem indicação oncológica de fazer rádio, tem que fazer rádio, não tem jeito. O que a gente sabe é que a radioterapia atrapalha muito a cirurgia da reconstrução com a prótese, né? Em até 30% das pacientes a gente pode ter problemas, tipo que a prótese ter uma contratura, fazer uma cápsula, ter que trocar a prótese. Então, eu sempre falo isso. A gente sabe que isso pode acontecer em até 30% das pacientes. É um problema chato que normalmente ocorre aí alguns meses depois da rádio, mas não tem muito que a gente possa fazer. No planejamento da rádio, o que a gente faz é evitar pontos quentes, assim, de radiação ali na prótese. Mas também não é totalmente efetivo, né? Infelizmente, isso acontece. Uma coisa que e isso vale mesmo para quem já tinha prótese, por exemplo, e fez uma cirurgia conservadora, né? Também, porque a rádio altera ali a prótese. Então, mesmo tendo prótese antes, isso pode acontecer. Tá. Por último, eu prometo, e é só mais essa. Tá. Eu sei que você não vai conseguir falar todos os fatores envolvidos. Então, de maneira geral, que tem uma pergunta, por exemplo, aqui da Isabel, que ela coloca... da Isabel aqui. Se toda a cirurgia, vamos colocar assim, se todo o tratamento para câncer de mama exige radioterapia, né? Quais são, de maneira bem geral, para elas ter pelo menos noção... em quem que está indicado fazer radioterapia, com certeza, digamos assim. Então, com certeza, quem que tem que fazer rádio? Quem tem linfonodo positivo. Na axila, esse tem que fazer, tá? Pode ser que num futuro saiam trabalhos dizendo que quem tem só um linfonodo e tirou a mama toda não precisa fazer rádio. Mas até agora, todos os trabalhos de rádio que estudaram fazer rádio no linfonodo e tal, mostram um benefício em fazer rádio. Então, eu não consigo não fazer rádio em quem tem linfonodo. Então, linfonodo positivo. Positivo para câncer. Positivo, né? Para câncer, isso. Fez lá, fez a pesquisa do linfonodo ou a cirurgia, e no laudo lá do anátomo patológico veio que o linfonodo está positivo para câncer. Tem que fazer. Nas pacientes que fazem cirurgia conservadora, né? Mesmo que for um carcinoma in situ, mesmo que for um tumor pequeno, tem que fazer a radioterapia se for a cirurgia conservadora. Acho que são esses mais, né, Douglas? E nas que tiram a mama naqueles tumores grandes, né? Grandes, exatamente. Tumores grandes de 5, 6, 7, 8 centímetros, mesmo sem linfonodo. Tem que fazer rádio. E nos pequenos, às vezes, a gente tem que avaliar a biologia do tumor para indicar ou não, né? Exato. Às vezes tem fatores de prognóstico ruim, que aí a gente acaba fazendo rádio também. Então, resumindo para as meninas, né? Em relação à cirurgia da mama, quem faz conservadora sempre faz rádio, né? Sim. Quem faz mastectomia em tumores grandes, né? Naqueles... Ou em tumores menores, e daí isso é uma avaliação muito individualizada, mas com uma biologia mais ruim, por exemplo, com invasão linfática, triplo negativo, grau, né? 3. Grau 3. Então, elas estão sabendo tudo isso. Eu já estou falando aqui, elas estão por dentro aqui da... e na axila, toda aquela mulher que faz, que tem linfonodo positivo na axila. Então, essa são as regras gerais, assim, mas é por isso que passa pela avaliação, né, do médico ou da médica radioterapeuta, porque analisa tudo isso junto para indicar se tem necessidade ou não. E se tiver, né, Paula, foco na cura, né? Exatamente. Saiba que é para o seu bem, não é castigo, não é penitência, não é porque a gente não foi com a cara, não, pelo contrário, porque a gente quer o seu bem,
é que a gente está indicando fazer radioterapia, embora, infelizmente, não tenha tratamento isento de efeitos colaterais, e a gente só vai indicar quando a gente vai ter certeza que o benefício vai superar o risco, né? Exatamente isso. Muito bem, olha só, estamos recebendo vários elogios. Eu acho que é isso mesmo, Paula. Acho que pelo menos uma vez por mês você vai ter que voltar aqui. Volto, não tem problema. E as meninas gostaram muito, que os comentários estão... E se você gostou mesmo da live, meninas, coloca isso, a sua palminha para a doutora Paula, se você gostou. E Paula, quem quer te seguir, assim, e saber mais sobre radioterapia, como que pode fazer, assim? Olha, eu não costumava falar muito sobre isso no Instagram, mas você me inspirou, Douglas. Então, eu vou começar. Aí pode me seguir no Instagram, que nos próximos dias eu vou escrever algumas coisinhas lá. E se elas quiserem me mandar alguma mensagem por lá, eu também posso responder e ajudar, claro, de forma geral. Vai com calma nesse direct aí, porque é complicado. Né? Vamos lá. Aguarde os vídeos, os stories. Então tá bom. Não, é porque assim, sempre eu digo que eu sempre leio, mas eu nem sempre consigo responder, né? Porque não, elas imaginam que a nossa vida aí seja bem complicada e principalmente por um motivo. Tem coisas que só olhando a paciente, examinando, vendo os exames, né, a gente consegue resolver. E a gente não gosta de não poder ajudar. Então, o modo que a gente tem para ajudar é uma live como essa. Eu acho que as principais dúvidas aí sobre o tema a gente respondeu. E se surgir alguma dúvida ainda sobre rádio, depois você coloque aí nos comentários, tá? Que a gente vai selecionando para uma próxima live aí sobre radioterapia. Isso aí. Tá bom? Obrigado, Paula, tá? Obrigada, Douglas. Pela sua presença. Tá todo mundo aqui dizendo aqui, muito obrigado. Até a Catuxa tá dizendo aqui, cuidado, doutora. Mas vai obrigado. Bombar, então, meu Instagram. Espera mais um pouquinho aí, que eu vou dar um tchau para elas aqui e já falo contigo, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Um abraço, tchau. Tchau. Muito bem, meninas, que bom que vocês gostaram, né? A gente ficou muito feliz em poder fazer essa live. Ela estava programada já há muito tempo e a gente, com carinho, foi selecionando assim as principais dúvidas que vocês tinham sobre radioterapia. E com certeza esse tema é uma das principais dúvidas que você tem. Lembrando, meninas, eu vou colocar na descrição. Não vou colocar esse vídeo, ele vai ser colocado em algum momento nos próximos dias, tá? Então, se você ainda não se inscreveu para a Semana Supere o Câncer de Mama, tá? Você pode se inscrever na descrição do vídeo de ontem, tem o link da inscrição, tá? Hoje eu não consegui colocar. E se você ainda não me segue, por exemplo, no Instagram, para ficar por dentro de quando que vai ser a próxima live, você pode colocar aí, procurar. E também, se você ainda não assina o canal no YouTube, está aí o canal no YouTube, onde todos esses vídeos a gente faz, às vezes, vídeos pequenos para você ter aquela resposta rápida. Essas lives a gente vai deixar depois disponível, depois de um tempo, tá? Então, eu agradeço a vocês a companhia nesses 10 dias aqui seguidos de lives, onde a gente falou bastante sobre focar na cura, diminuir o risco de recidiva. Não perca, todas as quintas-feiras, né, às 20 horas, tem a nossa tradicional live Supere o Câncer de Mama. E nos domingos também eu vou colocar alguns vídeos mais extensos para você ficar por dentro de assuntos mais amplos, assim como esse. Então, esse provavelmente vai voltar aí nos meus canais em algum domingo, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana e a gente se vê a partir de terça-feira para aquelas mulheres que estão inscritas na Semana Supere o Câncer de Mama. E se você já se inscreveu, confira seu e-mail e coloque lá, confirmar o cadastro, tá? Porque senão eu não consigo mandar o link do vídeo para você. Bom final de semana, até semana que vem.